Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o grupo do Caio, do Matheus e do Vinícius. E o nosso projeto final é sobre o uso de machine learning para o controle de dispositivos robóticos, né? Mais especificamente dispositivos para reabilitação robótica, no caso de pessoas que tiveram AVC ou lesões medulares, e também de próteses, né? No caso de pessoas que tiveram amputações. É um problema bastante comum no Brasil e, né, essa AVCs e amputações. E aí, o machine learning entra, né, no controle evolutivo dos dispositivos, que é aquele que a pessoa, por meio de, pode ser sinais mioelétricos, aqui no nosso caso, né, que são sinais elétricos advindos da ativação muscular, ele consegue controlar o dispositivo do jeito que ele quer, né, um controle direto assim, sobre o dispositivo. E como isso é uma tarefa não trivial, né, já que os sinais mioelétricos são muitas vezes confusos, né, não lineares, a gente decidiu usar aqui o machine learning para isso, né? Então, os movimentos que a gente vai tentar decifrar, classificar, são os movimentos de flexão e extensão do cotovelo, pronação, supinação do antebraço e abertura e fechamento de mão. A gente vai tentar identificar esses movimentos a partir da leitura dos sinais mioelétricos, né, de alguns músculos do braço. E tendo esses movimentos identificados, isso poderia posteriormente ir e comandar algum dispositivo robótico para realizar aquele movimento, né? Essa seria a ideia. Nosso conjunto de dados, ele foi gravado por nós mesmos, né, utilizando um microcontrolador próprio. Aí, no conjunto de treino, são 5 arquivos de dados CSV, cada arquivo referente a um movimento. Então, primeiro, e em cada movimento a gente gravou 6 canais, que são 6 sinais, né, de 6 músculos diferentes. E aí, por exemplo, no arquivo de flexão, é esse aqui. A gente ficou 5 segundos relaxado, 5 segundos contraindo, né, flexionando. Onde está em vermelho aqui é onde estava flexionando e depois onde estava relaxado, e em branco onde estava relaxado. E a gente capturou e aí a gente sabe, né, por meio do tempo, né, 5 segundos, 5 segundos, 5 segundos, 5 segundos, a gente sabe quando que ele estava relaxado e quando que ele estava flexionando. E aí a gente consegue diferenciar, né, esses sinais. E aqui são o valor dos 6 canais para a flexão, certo? Teriam mesmos gráficos desses para todos os outros movimentos aqui. E no arquivo de teste é a mesma coisa, só que a gente fez todos os movimentos seguidos, né? Primeiro a flexão, depois extensão, pronação, supinação e etc, né? Também para os 6 canais aqui. E foi isso que a gente usou para testar. Agora falando um pouco sobre a metodologia, a gente utilizou o microcontrolador MyoSim para coletar os sinais nós mesmos, né? A uma taxa de 1000 Hz, então são 1000 amostras por segundo. Aí aqui os canais que a gente usou, né, com os músculos referenciados, a gente tentou escolher músculos que participavam, né, da realização dos movimentos. Aqui uma imagem da gente coletando com alguns indivíduos, informações sobre os indivíduos que a gente que pode ajudar para tirar os resultados depois. E aí a gente classificou as janelas, né, de sinais. Cada janela a gente escolheu como 250 amostras, ou seja, são 250 milissegundos da coleta. E aqui só exemplificando essas amostras, aqui a primeira amostra em vermelho, né, seria essa daqui, com 250 amostras, indo de 0 a 250, e depois uma aqui em verde, né, indo de 5.000 a 5.250. Para utilizar como entrada do modelo, a gente não colocou o sinal direto, a gente extraiu algumas features como média e desvio padrão, e essas features são a entrada no nosso modelo. Isso com o objetivo de tentar minimizar um pouco essas diferenças que tem nos sinais, né, que são muito diferentes de indivíduo para indivíduo. Tentando facilitar isso, facilitar o aprendizado do modelo, a gente decidiu usar as features. Os modelos que a gente utilizou são esses, né, para fazer comparações. KNN, árvore de decisão, Random Forest, esse bagging aqui com a base na árvore e o AdaBoost. A gente também usou validação cruzada para escolher os melhores hiperparâmetros aqui, né? E a gente treinou tanto modelos individuais, ou seja, utilizando dados de cada indivíduo separadamente, como treinamos um modelo geral depois, utilizando o dado de todos os indivíduos. Ah, e lembrando, a gente escolheu todos esses modelos, mas a gente só testou com um deles, que foi que teve a melhor performance, né, na validação. Então, indo aqui para a parte de resultados e conclusões, analisando primeiro aqui os, os modelos dos indivíduos separadamente, a gente percebe que manteve uma acurácia boa, perto de 80%, certo?
para todos eles. E também o recall, que seria uma métrica um pouco mais interessante no nosso caso, né, já que sempre como a gente se trata de questões médicas, falso negativo é o que a gente não quer, né? Então, o recall aqui chegou perto de 80%, né? Em alguns indivíduos aqui 70%, o indivíduo 5 até passou de 80%, e para o indivíduo 4 foi o que teve a pior performance aqui, perto de 60%. E aqui analisando as matrizes de confusão para cada indivíduo, normalizadas, né, indo de 0 a 100%, a gente percebe que algumas classes, né, se diferenciam das outras na questão de performance, só que isso não é constante, a gente não percebe um padrão em todas as matrizes. São classes diferentes, mas, com exceção dos indivíduos 1 e 4, os movimentos de fechamento de mão e extensão de cotovelo, que são esses dois aqui, teve performance boa nesses dois, nesses dois, nesses dois e nesses dois. Razoavelmente boa, né? Só no 4 e no 1 que não. Agora, no que diz respeito ao modelo geral, a gente tem aqui, olhando o reporte de classificação para cada indivíduo, a gente pode ver aqui que o modelo saiu até melhor do que os modelos individuais, né? Então, alguns recalls aqui, ó, podem chegar de média, né? Chegaram até 88% no caso desse indivíduo 1 aqui e 85 para esse indivíduo 2, certo? E bom, isso é surpreendente, né? A gente pode até olhar aqui o reporte de classificação global, que a gente junta tudo num reporte só, né? A gente junta todos os indivíduos num reporte só. A gente pode ver aqui que as médias se manteram ali perto de 70%, a precisão chegou até 78%. Isso é surpreendente porque no modelo global a gente esperava que o performance caísse por causa que são sinais de pessoas diferentes, né? O sinal varia muito de pessoa para pessoa, então era esperado que caísse, mas melhorou, né? Um dos motivos para isso pode ser a extração de features, né? Que ele meio que mascara essa diferença entre os sinais, transforma tudo em pequenos valores ali de média e tal. Olhando a matriz de confusão para cada indivíduo, com o modelo geral, a gente pode ver que acompanha também essa melhora, né? A gente pode ver que a matriz diagonal aqui principal é mais escura lá dos modelos individuais, isso indica que tem mais acertos, né? Muitos aqui com 100% de acerto, muitas classes, né? Esse indivíduo 4 continua ruim a performance, mas a gente já vai falar dele. E a gente pode ver também que, em muitos casos, o movimento relaxado ele foi utilizado, foi predito, né, nos outros movimentos. Essa coluna aqui, ela está um pouco mais escura do que as outras, né, em quase todas as matrizes, olha. Que, que isso pode ser pelo fato de ter muito mais movimentos relaxados nos dados, né, do que o resto. E o indivíduo 4, ele é o único indivíduo que ele é do sexo feminino, que foi utilizado na coleta de dados. Então, assim, como geralmente pessoas do sexo feminino têm menos massa muscular do que do sexo masculino, os sinais podem ser mais fracos, com menor amplitude. Isso pode ter dificultado, né, quando a gente juntou tudo, pode ter dificultado no aprendizado no modelo. Inclusive, nesse modelo geral aqui, esse indivíduo 4 pode ter atrapalhado, entre aspas, ele aprender coisas sobre os outros indivíduos, né? Pode ter atrapalhado a performance dos outros indivíduos do sexo masculino. Aqui, compilando todos os indivíduos numa matriz só, a gente pode ver que os movimentos de extensão, flexão, abertura e supinação tiveram acertos acima de 70%, né? Enquanto os de fechamento e pronação tiveram abaixo. Então, esses foram menos assertivos e esses outros 4 que foram os mais assertivos. O relaxado aqui a gente nem está considerando, né, porque não é muito interessante no nosso contexto. Ele é mais um suporte ali, né, na hora de coletar os dados. E também ele tinha muito mais exemplos, né, do nosso dado do que o resto dos movimentos. Agora, por último, eu só mostrar uma pequena animação do que seria esse funcionamento do nosso sistema, né, em tempo real. Aqui está os 6 canais e o sinal vai passando e o modelo vai detectando qual movimento está sendo executado, né? Então, primeiro começou relaxado, depois ele flexionou, ó, relaxou, estendeu, confundiu um pouco ali com supinação, né? Deu pra ver. Pronou, supinou, me confundi um pouco ali no início.
abriu. Por último, ele fecha. Que ele acabou nem identificando nenhum ali, né? E é isso. Obrigado pela atenção.